Olá, começa aqui mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Hoje, o nosso tema é o desemprego no Brasil. A taxa de desocupação em agosto foi a menor para esse mês desde 2012, mais de uma década atrás. Não há dúvidas de que o mercado de trabalho vive um bom momento, mas isso impõe oportunidades e desafios para o país. Por um lado, a queda da desocupação pode facilitar a inclusão no mercado de trabalho de grupos que são mais suscetíveis ao desemprego, como jovens e mulheres. Por outro lado, o avanço acelerado dos salários está em descasamento com a produtividade, o que pode pressionar a inflação. Afinal, quais são as perspectivas para o emprego e para a renda no Brasil? Hoje a gente vai refletir sobre essa questão e a gente vai falar também sobre a ata da reunião do Copom aqui no Brasil e sobre os novos números de inflação nos Estados Unidos. Eu sou a Marina Rapa. E eu sou a Bianca Alvarenga, e hoje é 30 de setembro de 2024. Vamos lá? O Brasil tem um número recorde de pessoas trabalhando, são 102 milhões de pessoas ocupadas no país. De acordo com dados do IBGE divulgados na semana passada, a taxa de desemprego recuou para 6,6% em agosto. E olha, não se viu um percentual tão baixo para esse mês desde 2012, que é o início da série histórica da Pesquisa Nacional de Domicílios Contínua, a PNAD. Os números positivos do mercado de trabalho são um sintoma do grau de aquecimento da economia brasileira. Só para você que está nos ouvindo ter uma ideia, historicamente, o desemprego médio do Brasil é de 10%, e a gente tem uma taxa hoje de 6,6%, como eu mencionei agora há pouco. A melhora do mercado de trabalho foi acompanhada por uma recuperação do emprego formal. Desde o início de 2022, o número de pessoas trabalhando na formalidade aumentou em 5,8 milhões. Essa é uma boa notícia para a economia, já que o trabalho formal tende a ter uma produtividade mais alta e salários melhores. O aumento da formalidade é um dos fatores que contribuíram para a melhora da renda dos trabalhadores. O rendimento dos empregados aumentou 5% em relação a agosto de 2023. Vale lembrar que esse valor já desconsidera a variação da inflação no período. A massa salarial, que é a soma dos rendimentos de todas as pessoas ocupadas, ela está no maior patamar da série do IBGE. Essa soma chegou a 326 bilhões de reais em agosto. O crescimento da massa salarial é fruto não só do crescimento da renda do país, mas também do aumento do número de pessoas trabalhando. Com mais gente ocupada e menos gente procurando emprego, os empresários tendem a oferecer uma remuneração maior para conseguir contratar. Além disso, o quadro de economia aquecida beneficia o rendimento de quem está trabalhando por conta própria ou no mercado informal. Tudo indica que o avanço da renda vai continuar e, quando esse avanço não é acompanhado por ganhos de produtividade, isso contribui para a inflação continuar elevada, em especial nos serviços. É como a gente sempre diz aqui, os preços de serviços são bastante influenciados pelo aumento dos salários, porque o setor é intensivo em mão de obra. Basta pensar que, para um salão de beleza ou para um consultório médico, por exemplo, o custo da mão de obra do profissional que presta esse serviço tem um peso bem relevante para o preço que é cobrado do consumidor. Bom, mesmo que os números gerais do mercado de trabalho sejam bastante positivos, as condições de emprego ainda seguem desiguais entre alguns grupos de trabalhadores. A taxa de desemprego entre jovens de 14 a 24 anos continua elevada, perto de 16%. Além disso, o número de mulheres sem ocupação está em 8,6%, frente a um desemprego de apenas 5,6% entre homens. A inclusão desses jovens e mulheres no contingente de ocupados poderia criar condições de trabalho mais igualitárias e contribuir para um aumento da força de trabalho e do crescimento do país nos próximos anos. Por isso, políticas que incentivem uma participação maior desses grupos no mercado de trabalho são muito bem-vindas. Um bom ponto de partida é o investimento na formação dos jovens e a busca por medidas de apoio para que as mulheres não precisem deixar o mercado de trabalho para cuidar dos filhos. Enquanto isso, a tendência é de um mercado de trabalho apertado. Em outras palavras, menos mão de obra disponível e rendimento subindo além da produtividade. Nesse cenário, é de se esperar uma inflação mais elevada. Para a política monetária, isso significa que uma Selic abaixo dos 2 dígitos está fora de horizonte por hora. Vale lembrar, aliás, que essa relação de redução do desemprego e de aumento real dos salários foi uma das razões para o Banco Central recentemente demonstrar mais preocupação com o quadro inflacionário do país. A Cláudia Moreno, responsável pela cobertura de Brasil aqui do C6 Bank, explica por que o mercado de trabalho aquecido foi um ponto importante para o Copom na decisão de iniciar um ciclo de aumento de juros no Brasil. Vamos ouvi-la.
Marina, antes da decisão do Copom, havia um debate sobre essa retomada do ciclo de alta da Selic. Os economistas e analistas de mercado debatiam se o Banco Central deveria ou não voltar a subir os juros. Como a gente sabe, a Selic subiu para 10,75% e, no final das contas, um dos principais argumentos do Copom para tomar essa decisão foi o fato de a economia estar muito aquecida. O Banco Central reavaliou o hiato do produto para o campo positivo. Explicando de uma forma mais simples, o BC agora acredita que o ritmo atual de expansão da economia está além do que o país consegue crescer sem gerar inflação. Então, o que temos é uma atividade econômica crescendo nesse ritmo acelerado e, no paralelo, um mercado de trabalho que está mais forte do que esperado. Lembrando que 2024 começou com a expectativa de que o desemprego continuaria estável no Brasil ao longo do ano. Não foi o que aconteceu. A taxa de desocupação continua em queda. É claro que o aumento dos salários e do número de pessoas trabalhando é uma ótima notícia, porque isso é um sinal de que as empresas estão mais confiantes para contratar e que as condições financeiras das famílias estão melhores. A questão é que a inflação brasileira já está acima da meta, e a tendência é que esse aumento real dos salários acabe sendo repassado para os preços de produtos e serviços. Ou seja, a inflação já está elevada e pode continuar assim nos próximos anos. A gente está falando aqui de uma preocupação para a inflação futura, mas os números recentes do IPCA 15 mostraram uma variação de preços abaixo do esperado, especialmente no segmento de serviços. Será que isso é um sinal de que o aperto no mercado de trabalho pode não estar pressionando tanto assim a inflação? Essa é uma boa questão. Para refletir sobre isso, a gente precisa entender melhor o conceito de taxa neutra de desemprego, a chamada NAIRU. Existe hoje uma discussão entre economistas de que essa taxa neutra de desemprego, ou seja, o nível de desemprego que não causa uma pressão sobre os salários e, consequentemente, não causa uma alta na inflação no país, esse nível de neutralidade pode ter caído. E por quê? É que com uma taxa de desemprego de 6,6%, a inflação de serviços poderia estar mais elevada do que ela está hoje. E, de fato, como você falou, os últimos números do IPCA mostram um certo alívio pontual nos preços dos serviços. Não é que esteja tudo bem, esses preços continuam elevados, mas eles estão avançando em um ritmo menos intenso do que a gente imaginava. Então, sim, o ponto de equilíbrio do desemprego, o nível que não causa pressão sobre a inflação, pode ter ficado mais baixo, mas a gente acredita que ele ainda está bem acima da taxa de 6% de desocupação que estamos vendo hoje. Realmente isso é muito interessante, Cláudia. Existe alguma pista de por que a Nairu, que é essa taxa neutra de desemprego, ela pode ter caído? A possível queda da Nairu pode estar relacionada a vários fatores, inclusive a própria reforma trabalhista aprovada em 2017. A reforma permitia a contratação de trabalhadores em jornadas e modelos de trabalho mais flexíveis, o que pode ter incentivado a criação de mais empregos, inclusive mais empregos formais. A nossa expectativa, Marina, é que o desemprego termine o ano em torno de 6%, o que significa que o bom momento do mercado de trabalho brasileiro deve ser duradouro. A gente continua falando sobre o Brasil, mas agora sobre os juros, que, como a Cláudia falou, podem ficar mais altos nos próximos meses por causa da perspectiva de uma inflação ainda elevada. Bom, agora só resta saber qual vai ser o ritmo de aperto da Selic. A resposta para essa dúvida ficou em aberto na ata da reunião de setembro do Comitê de Política Monetária, o Copom. Depois de subir a taxa de juros em 0,25 ponto percentual, o Banco Central manteve um tom mais duro na ata. Isso indica que ele deve promover mais aumentos da Selic até o final deste ano. Quando a gente diz que o futuro está em aberto, é porque o Copom não indicou o ritmo e a magnitude do aperto dos juros. A ata disse que, abre aspas, o comitê preferiu uma comunicação que reforce a importância do acompanhamento dos cenários ao longo do tempo, sem conferir indicação futura dos seus próximos passos. Fecha aspas. Com tudo isso em vista, a gente revisou a nossa projeção de Selic de 10,5% para 11,75% ao final de 2024, com mais 2 aumentos de meio ponto percentual nas próximas reuniões do Copom. Ao fim de 2025, a nossa projeção para a taxa de juros passou de 9% para 10%. Agora a gente vai falar sobre os Estados Unidos. Tudo indica que o Federal Reserve, o Fed, que é o Banco Central Americano, ele deve seguir com o corte de juros iniciado em setembro. Uma das razões para ele continuar a flexibilização monetária por lá é a desaceleração da inflação vista nos últimos meses. O índice de preços de gastos com o consumo, o PCI, esse índice subiu 0,1% no mês de agosto, uma variação menor do que a registrada em julho. No acumulado dos últimos 12 meses, o núcleo do PCI ficou em 2,7%.
Lembrando que o núcleo é um indicador que o Fed observa de perto, justamente porque ele mostra uma tendência mais limpa da inflação. Ou seja, o cenário aqui é de estabilização da inflação acima da meta de 2%, que deve ser perseguida pelo Fed. Mas o menor risco de aceleração dos preços nos próximos meses e o esfriamento recente do mercado de trabalho sugerem que a autoridade monetária deve seguir cortando os juros nos Estados Unidos. A gente acredita que o Fed vai realizar mais 2 cortes de 0,25 ponto percentual na taxa de juros até o fim de 2024. Mas a gente não descarta a possibilidade de uma redução de 0,5 ponto percentual na taxa caso haja uma piora nos números de mercado de trabalho americano. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na terça-feira, saem os dados do ISM de manufaturas dos Estados Unidos para o mês de setembro. O ISM é uma pesquisa feita com gerentes de compras de empresas que ajuda a entender como anda a atividade econômica, nesse caso, no setor de manufaturas. Ainda na terça, vai ser divulgado o Índice de Inflação da Zona do Euro, o CPI de setembro. A nossa expectativa é que a inflação europeia continue mostrando uma tendência de desaceleração. Na quarta-feira, aqui no Brasil, a gente fica sabendo o resultado da pesquisa industrial mensal do mês de julho. A gente projeta uma leve alta do setor no mês, uma alta puxada pela indústria extrativa. Na quinta-feira, a gente acompanha os dados do ISM de serviços dos Estados Unidos também para o mês de setembro. A gente, assim, vai ter um termômetro de como anda o volume de prestação de serviços no país. E para fechar a semana, na sexta-feira, saem os dados do Relatório de Emprego dos Estados Unidos, o Payroll. A gente acredita que o mercado de trabalho americano vai continuar esfriando gradualmente. Esse dado é importante porque o Fed está observando com lupa os números do relatório de emprego, agora que ele conseguiu, em alguma medida, controlar a inflação. Como a gente falou agora há pouco, uma piora desses dados de mercado de trabalho pode levar a autoridade monetária a cortar juros novamente em 0,5 ponto percentual na próxima reunião, em novembro. Bom, é isso, chegamos ao fim de mais um episódio. Eu espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje. Eu aproveito para agradecer a todos que deixaram comentários no nosso último episódio. Muito obrigada, pessoal. É muito bacana ler as mensagens de vocês. E se você está nos ouvindo, aproveita e deixa também um comentário na caixa que a gente deixa aberta aqui no nosso tocador. O que você achou do episódio de hoje, hein? Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo junto com a Bianca Alvarenga e Marina Rapa. A edição de som é da Thaís Andréia. A gravação fica com a Rafaela de Oliveira e a divulgação nas redes sociais com a Maria Fernanda Pedroso. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!